Noite a todos, prazer conversar com vocês. Boa noite, o prazer Aqui é no nosso, Brasil, alegria 2 da tarde. nós aqui já noite escura. É um prazer, nós estamos muito felizes em ter o senhor aqui conosco. Temos, pelo menos, alguns de nós aqui já conhecem o seu trabalho pelo canal da FEB, e também pelo trabalho que tem realizado na equipe, na coordenadoria sobre mediunidade da FEB, né? Então, Marta sempre falou muito bem do senhor para nós aqui. Marta Muito está sempre obrigado. conosco. Então, Marta é eu uma vou. amiga muito querida, muito Isso, obrigado. uma amiga muito querida nossa também aqui na Suíça, ela sempre está aqui conosco, agora com o projeto Evangelho Redivivo, nós começamos com ela lá no começo, Ah, que estamos bom. trabalhando, já entramos no segundo livro. E nós iniciamos essa série Mediunidade para trazer alguns temas aqui para as casas espíritas, né? Aproveitando esse momento em que a gente pode ter, que temos a oportunidade de contar com palestrantes, com que têm experiência, para poder nos ajudar sempre, né? Nesse sentido de esclarecer alguns temas que podem, né? Ter pessoas que chegam, que não têm contato agora com a casa espírita e que têm, né, necessidades, têm curiosidades de certos temas da mediunidade. Então a gente propôs essa série, estamos aí no terceiro encontro e temos a alegria de ser esse encontro com o Jacobson e falando sobre esse tema também importante que é o animismo, né? Que ainda é muito desconhecido, ainda tem muitos mitos, né? Em volta desse tema, como pelo menos é o que eu percebo quando surge essa questão, as perguntas. Então, realmente é um tema muito importante para que a gente possa esclarecer aqui hoje. Então, vamos aproveitar. Já fizemos a prece, Cleo? Não sei se. Ainda não, Silvana. Então, você quer Não. fazer? Posso? Obrigada. Mestre Jesus, aqui nos encontramos mais uma vez reunidos em seu nome. Sabemos que a sua presença se faz entre nós, que a sua legião de anjos está também conosco, nos amparando, nos protegendo, nos iluminando, trazendo para os nossos corações a paz que tanto desejamos. E neste momento, Senhor, nós te pedimos que ilumine o Senhor Jacobson para que os ensinamentos que nos serão trazidos nesta noite possa nos levar um passo a mais adiante neste nossa caminhada de iluminação, de aprendizado. Agradecemos pela oportunidade, por esta união, por estes irmãos que se encontram espalhados por este planeta, mas conectados pela energia e pelo coração. Assim, já que a hora se faz, pedimos a sua proteção e a sua permissão para iniciarmos a palestra da noite. Ser conosco, divino amigo, que assim seja. Que assim seja. Cleo, querida, você tem aquela a biografia, embora seja muito pequena, mas para quem não conhece o Sim. Jacobson. Então, o senhor Jacobson Santana, ele é coordenador nacional da área de mediunidade, da FEB. É também autor dos livros Psicofonia, na obra de André Luiz, e nas Areias de Cafarnaum. A gente tem acho que é um pouquinho, né, da sua extensa biografia que a gente trouxe nessa noite, né? Então, que nós acolhamos o senhor Jacobson e a nossa gratidão, né, por ele estar presente junto a nós, para que a gente possa realmente
tirar um aprendizado a mais nesta noite. Muito obrigada. Bom, quem agradece sou eu pela oportunidade de estudar com vocês. Agradeço a união dos Centros de Estudos Espíritas da Suíça, o convite que nos foi feito pela nossa companheira Silvana, para tratar de um tema que realmente ela já balizou como um tema pouco conhecido, na prática mediúnica não tão incomum, mas voltado muitas vezes para o misticismo, a incompreensão e muitas vezes sendo motivo de preocupação de muitos médiuns, de dirigentes de grupos mediúnicos. O animismo já foi causa até mesmo de afastamento de médiuns promissores da tarefa mediúnica, porque a palavra ela acabou embrenhando-se pelo movimento espírita, e nós vemos isso não somente no nosso país, aqui no Brasil, mas por grupos espalhados por todos os países. Na grande maioria, nós vemos uma incompreensão da expressão do que significa o animismo. Normalmente, ele é traduzido como defeito do médium. Um médium que fale coisas da própria cabeça, que imagina e que às vezes não está mediunizado, não está incorporado, então ele está agindo animicamente, com a própria alma, manifestando-se, não é? Mas não em transe. Outras vezes, o animismo é confundido com a mistificação. São distorções da expressão. Eu vou fazer uma exposição e, como é um grupo, as pessoas fiquem à vontade, tanto para fazer qualquer comentário ou interrupção, e no final nós teremos alguns minutos de conversa. Se eu me exceder no tempo, a coordenação pode me passar um WhatsApp ou mesmo fazer um sinal que nós já vamos encerrando, porque esse tema ele não é pequeno, é um tema bastante amplo, de várias consequências. A palavra animismo, na verdade, ela foi cunhada pelo pesquisador russo Alexander Aksakov. Está no livro de 2 volumes dele, Animismo e Espiritismo, em que ele buscou uma palavra como pesquisador que era para definir certa categoria de fenômenos. Os fenômenos produzidos pela alma do médium. Na verdade, no livro Animismo e Espiritismo, ele faz uma proposta de 3 expressões: o personismo, o animismo e o mediunismo. Quando ele intentava fazer uma classificação de fenômenos produzidos pela alma do médium. Aqueles que decorressem do subconsciente do médium seria o personismo. O animismo seriam fenômenos produzidos fora da esfera pessoal do médium. E o mediunismo, para falar exatamente de uma mistura de fenômenos psíquicos e mediúnicos. Pela literatura mediúnica, sobretudo através de Chico Xavier, e nós vamos ver também com o médium Divaldo Pereira Franco, Ivone Pereira, que são médiums que ficaram mundialmente conhecidos, nós vemos que os espíritos, através deles, não utilizaram a palavra personismo para englobar os fenômenos produzidos pela alma do médium. André Luiz, Emmanuel utilizam apenas a palavra animismo. E o mediunismo para se referir à categoria de fenômenos não propriamente espíritas, mas práticas mediúnicas gerais, não aquelas que são
praticadas, né, fenômenos mediúnicos ou reuniões mediúnicas, práticas mediúnicas que não sigam a orientação espírita. Essa seria, pois, a expressão mediunismo para dizer desses fenômenos que têm um ritual próprio, mas não a orientação espírita. Então, Aksakov define que o animismo exatamente são esses fenômenos psíquicos inconscientes. Ele utiliza a expressão extramediúnicos, porque são fenômenos produzidos, como nos referimos, pela alma do médium. Havia, na época de Kardec, uma grande discussão se os fenômenos mediúnicos, que muitas pessoas chamavam de fenômenos espíritas, e o próprio Kardec utilizava também esse fenômeno, a expressão fenômenos espíritas, se eles existiam ou não. Muitos acreditavam que os fenômenos identificados pela psicografia, pela psicofonia, pela vidência, eram, na verdade, acessos psíquicos do médium ao seu subconsciente. Eles faziam isso involuntariamente. Não existiam espíritos. Não eram espíritos que se manifestavam através dos médiuns, mas era a própria alma do médium que se manifestava. E Kardec observava que existiam fenômenos produzidos pelas almas dos homens que viveram na Terra, pelos espíritos, os fenômenos mediúnicos, ou fenômenos espíritas, como eram chamados à época. Kardec, na sua pesquisa, nós vamos ver isso, sobretudo no Livro dos Espíritos, quando ele fala da emancipação da alma, ele verifica que realmente a alma do médium poderia se manifestar. O que não invalidava a manifestação de espíritos através do próprio médium. Então, Kardec não utiliza a expressão animismo. Ele utiliza uma outra expressão, emancipação da alma, ou fenômenos de emancipação da alma. A palavra animismo foi surgir tempos depois. Uma tentativa do russo de classificar ou de diferenciar esses fenômenos de forma mais categórica. Na época, eles tinham uma preocupação muito grande com a classificação, com termos, com expressões que definissem o fenômeno de forma mais segura. Mas Kardec identificou, há sim a possibilidade da alma do médium entrar em contato ela mesma diretamente com o chamado mundo ou plano espiritual e colher dali informações. Não seriam atividades tipicamente mediúnicas, porque mediunidade se refere a uma intermediação. Para darmos um exemplo e ficar mais claro o que nós estamos colocando, quais seriam os fenômenos anímicos ou de emancipação da alma? A vidência, o desdobramento, o movimento de objetos, a materialização, a bicorporeidade. Esses são os fenômenos anímicos produzidos pela alma do médium. Então, quando o médium, numa reunião mediúnica, ele diz que está desdobrando ou indo a determinados lugares, ele está num transe anímico e não mediúnico. Quando ele relata que vê um espírito, a vidência é uma faculdade anímica. Ela não é tipicamente mediúnica. Porque o fenômeno mediúnico, usando a palavra mediunidade num sentido mais restrito, estrito senso, para classificar os fenômenos em que o indivíduo intermedia o pensamento de uma entidade, nós vamos aí ter dentro dessa classificação
fenômenos como psicografia ou a incorporação. Na incorporação ou na psicografia, o que acontece? Eu tenho um espírito que se utiliza de um médium e transmite a mensagem. Esse fenômeno é tipicamente mediúnico. Mas na vidência, quem vê? Qual espírito está vendo através dos olhos do médium? Ou é o próprio médium que vê? É a alma do médium que acessa o plano espiritual e vê. Não tem espírito. É ele que está vendo o mundo espiritual. E não estou falando de aparições. São essas percepções psíquicas que nós chamamos de evidência. Na aparição, isso também pode acontecer. Quando o espírito surge para ele e ele vê o espírito. Ele entra em contato psíquico, telepaticamente, com uma entidade. Não há uma intermediação. Esse fenômeno é classificado por Allan Kardec como fenômeno de emancipação da alma, ou seja, a alma sai do corpo e entra em contato com espíritos. Por isso que nós temos que fazer bem a diferenciação entre fenômenos anímicos e fenômenos mediúnicos. Com o cuidado de observar quando nós dizemos mediunidade, a mediunidade, num sentido mais amplo, como percepção de mundo espiritual, ou de plano espiritual, ou de dimensão espiritual, que é a melhor expressão, ela envolveria os dois tipos de fenômenos. Todas as vezes que eu acesso o plano espiritual, eu estou sendo médium. Mas veja, em duas situações completamente diferentes. Numa, no caso dos fenômenos mediúnicos, eu estou sendo intermediário do pensamento de um espírito, reproduzindo o que o espírito deseja comunicar. No fenômeno anímico, eu, médium, percebo o mundo espiritual. Eu vejo os espíritos, eu me conecto com os espíritos. É um contato de alma com alma, não há uma intermediação. Esses aqui são os fenômenos classificados como fenômenos anímicos, ou fenômenos de emancipação da alma. No capítulo 19 de O Livro dos Médiuns, Papel dos Médiuns nas Comunicações Espíritas, Allan Kardec adentra exatamente essa temática que nós estamos colocando e faz algumas indagações que eram as pontuais à época dele em relação à possibilidade da alma do médium se manifestar. Ele pergunta no item 223, na questão número 2. As comunicações escritas ou verbais também podem emanar do próprio espírito encarnado no médium? E respondem a Allan Kardec, os mentores espirituais. A alma do médium pode comunicar-se como a de qualquer outro. Se goza de um certo grau de liberdade, recobra suas qualidades de espírito. Tendes prova disso nas visitas que vos fazem às almas de pessoas vivas. Que é a emancipação da alma que ele menciona. As quais muitas vezes se comunicam convosco pela escrita sem que as chameis. Porque ficais sabendo entre os espíritos que evocais, alguns há que estão encarnados na terra. Eles então vos falam como espíritos, e não como homens. Por que não se haveria de dar o mesmo com o médium? Então aqui o espírito está dizendo, muitas vezes uma entidade está se manifestando e você supõe que ele seja um desencarnado e é um encarnado. Só que nesse caso,
A pessoa precisa estar, por exemplo, à distância, dormindo, ou num estado de sono natural ou hipnótico provocado pelos espíritos. Porque senão ele não consegue sair do corpo e se manifestar. Nós saímos do corpo todas as noites. Mas como nós saímos do corpo físico? Nós precisamos estar em sono natural. E aí nós nos afastamos. Se nós não estivermos em sono natural ou numa reunião mediúnica em sono hipnótico, provocado pelos espíritos, nós não nos afastamos do corpo. Então não temos condições de nos comunicarmos, nem por outro médium, nem através do próprio organismo do médium. E Kardec avança nessa inquirição aos espíritos, e ele, tocando exatamente no tema mais polêmico. Não parece que essa explicação confirma a opinião dos que entendem que todas as comunicações provêm do espírito do médium e não de um espírito estranho? Os espíritos respondem da seguinte forma a Kardec: os que assim pensam só erram em dar caráter absoluto à opinião que sustentam. Porquanto é fora de dúvida que o espírito do médium pode agir por si mesmo. Isso, porém, não é razão para que outros não atuem igualmente por seu intermédio. Ou seja, o médium, ele tem a possibilidade de ser intermediário de espíritos, mas também, eventualmente, dar uma comunicação pelo seu próprio organismo. E aí ele fala uma coisa muito interessante na questão número 3. Como distinguir se o espírito que responde é o do médium ou outro? Que essa é a grande dúvida. Né? E os espíritos respondem a Kardec pela natureza da comunicação. Basta esse início de resposta para nós já nos chamar a atenção que o dirigente da reunião mediúnica precisa conhecer muito bem os médiuns com quem trabalha, a fim de poder diferenciar se a comunicação é de um espírito ou se aquilo provém da alma do médium. Como ele faria essa identificação? Primeiro, observando se o médium é um médium psicofônico, por exemplo, ou psicógrafo sonambúlico. Se ele se afasta do corpo, ou se ele é um psicofônico consciente ou um psicógrafo consciente. No caso do psicógrafo ou psicofônico consciente, ele se afasta do corpo, sim, mas centímetros. Ele não consegue esse afastamento total do corpo ao ponto de anular a própria psique da atual encarnação para acessar informações do seu subconsciente de outras vidas, ou até mesmo entrar, não é, afastando-se do próprio corpo e comunicar através de si mesmo. Então eu preciso saber se o grau de passividade do médium, o grau de conhecimento do médium sobre o assunto, para eu poder identificar. Se o espírito ele se identifica como uma individualidade conhecida, ou se não é conhecida. Chega-se ao ponto de se imaginar que um médium sonâmbulo, em grau de passividade extrema, o dirigente às vezes não conseguiria diferenciar se o ditado é da própria alma do médium ou de um espírito. Exceto se o espírito der um nome conhecido. Aí você, obviamente, vai saber
que não é a alma do médium que está se manifestando. E Kardec anota, continuando a resposta dos espíritos: estuda as circunstâncias e a linguagem e distinguirás. Ou seja, eu preciso conhecer o médium, os trejeitos do médium, o vocabulário, para eu verificar se aquelas expressões são do alcance dele ou não. No estado de sonambulismo, continuam os espíritos a Kardec, ou de êxtase, é que principalmente o espírito do médium se manifesta, porque então se encontra mais livre. É isso que nós acabamos de mencionar. Então, um psicofônico consciente, ou psicógrafo consciente, mecânico, semimecânico, ou mesmo mecânico consciente, ele não seria capaz de um transe anímico. Mas e se ele estiver falando coisas da cabeça dele? Aí não é animismo. Aí é imaginação, que algumas pessoas têm. Às vezes captam um pouco do espírito e fala mais do que captou. É por isso que Kardec diz que nós precisamos, o que se precisa é conhecer o médium. Porque se ele está num grau de passividade maior, é possível que ele se afaste do corpo. E finalizando a resposta, no estado normal é mais difícil. Então ele não coloca impossível, ele coloca que é mais difícil. Exatamente porque você fazer esse acesso subconsciencial, estando num plano consciente, você poderia caminhar ou resvalar muito mais para o plano da imaginação. Aliás, há respostas, dizem ainda os espíritos a Kardec, que se lhe não podem atribuir de modo algum. Por isso é que te digo, estuda e observa. Então é fundamental que o dirigente da reunião conheça a equipe com que trabalha, para identificar o tipo de mediunidade de cada um. Um amigo meu nos narrou um fato que nos chamou muito a atenção da própria experiência mediúnica dele. Ele começou a frequentar um grupo espírita novo, em que ele era amigo de todos na casa espírita. Mas havia mudado para aquela cidade há pouco tempo, tinha um relacionamento amigável com todo o grupo, não era um estranho na casa espírita. Então, obviamente, como era uma pessoa experiente, foi logo convidada para a reunião mediúnica. O que todo mundo achou normal e ele se adaptaria perfeitamente como se adaptou. Até que certa vez, ele disse que estava concentrado profundamente, aguardando a próxima comunicação. Ele era médium de incorporação. Então ele tinha dado uma passividade, o outro médium estava dando passividade, ele estava aguardando, porque ele sentia que ainda teria uma entidade a se comunicar. O médium psicofônico, ele sente quando tem mais uma manifestação para acontecer. Quando ele estava nesse grau de concentração, uma mão bate no ombro dele e fala: meu amigo, tudo bem? Ele abriu o olho muito assustado, porque ele estava muito concentrado, isso não era comum. Quando ele observou, era o dirigente da reunião que falou para ele assim: meu amigo, está acontecendo alguma coisa? Ele estranhou, ele levou um susto, porque o que aconteceu? E aí eu preciso dar uma explicação para se entender. O grupo mediúnico dele, na verdade, era um grupo grande, que se dividiam em 2 ou 3 salas. Eles terminavam a reunião no salão. Quando eles entravam para a sala para começar a reunião mediúnica, eles pegavam cadeiras de plástico e faziam um círculo. Quando terminava, eles desmontavam a sala, empilhavam as cadeiras e iam para o salão. Então, obviamente que isso tinha um ruído, isso tinha um barulho. Quando o dirigente bateu no ombro dele e perguntou se estava tudo bem, ele olhou para o lado, não tinha mais ninguém na sala. Todos já tinham saído e ele ouviu o dirigente já fazendo o encerramento geral do trabalho.
O que aconteceu? Todo mundo levantou, terminou a reunião, empilharam as cadeiras, foram para o outro salão e ele ficou sentado sozinho lá na sala mediúnica, da reunião mediúnica. Ele falou para mim assim, Jacob, a única coisa que me ocorreu na hora foi dizer para o companheiro que eu não estava bem. E eu não estava bem mesmo, porque eu estava no estado de transe. Aí o pessoal voltou, fez passe nele e tal. Ele disse que não saiu bem da reunião mediúnica. Disse que chegou em casa e até brincou com a esposa. Falou, minha querida, se eu for para o centro espírita e não voltar, vá lá. Porque hoje à noite me esqueceram, eu vou ficar trancado no centro qualquer dia desse. Porque eles me deixaram sentado na sala, ninguém me chamou para ir para o salão. O que tinha acontecido? Ele ficou muito curioso com essa história. Ele disse que se sentia consciente, aguardando a próxima comunicação, mas não ouviu nada do término da reunião. E conversando com ele, nós concluímos que ele é um médium sonâmbulo. Porque o sonâmbulo é assim. Ele perde a conexão com o plano físico. Se você olha para ele, você dá a impressão de que ele está em transe, naquela aparência até de quem está dormindo. Tal grau de passividade. Mas ele se sente acordado, porque o transe hipnótico, o sono hipnótico provocado pelos espíritos é diferente do sono natural. Quando você entra no sono natural, sua mente apaga. Você desliga. Não é? Até afasta do corpo, mas você dorme. No sono hipnótico provocado pelos espíritos, no estágio de pré-transe, você sente a sonolência, sente que vai dormir, mas ao invés de apagar, digamos assim, né, a mente desligar e você dormir, você fica acordado. Você fica com a mente ativa. Você vê o plano espiritual, você vê os espíritos. Então ele estava vendo, inclusive ele me descreveu, que ele via uma luminosidade diferente da luz, embora diminuída, da sala. Naquele dia ele percebeu que ele era um psicofônico sonambúlico, que ele se afastava bastante do corpo e não ouvia. Também o dirigente, a partir daí, passou a encerrar as reuniões mediúnicas de forma diferente. Ele passou a chamar cada um pelo nome, porque assim ele tinha certeza de que a pessoa já havia recobrado a lucidez, retomando o domínio do próprio corpo físico. Então o que aconteceu? Ele estava longe do corpo, ele estava afastado, na sala, mas afastado. De tal modo que ele não ouviu. Não foi uma distração, porque seria impossível, a sala não era muito grande, segundo ele me descreveu. Então, o transe anímico, ele exige um grau de passividade grande dos médiuns. Como muitas vezes os dirigentes identificaram não o transe anímico nas pessoas, nos médiuns, mas médiuns com imaginação exacerbada. E utilizou a palavra animismo para descrever esse estado, que não é o originário, típico do transe anímico. Algumas considerações são importantes fazer sobre o transe anímico. E aí nós vamos fazer referência ao livro Nos Domínios da Mediunidade, da psicografia de Chico Xavier, no capítulo 22, quando o André Luiz estuda a questão do animismo. Mas da seguinte forma, era uma médium que chegou no centro espírita para receber um atendimento. Era uma pessoa que já tinha problemas psiquiátricos desde a juventude. Casou e os problemas psiquiátricos continuavam. Então, de quando em vez, ela entrava em transe. Porque, embora a pessoa possa ter transtornos mentais, ela continua sendo médium.
Então ela incorporava. E as pessoas levaram-na ao centro para receber um atendimento, socorrendo-a daquele transe. Porque ela incorporava em casa, ela incorporava ela não era médium do grupo. Era uma enferma. Quando ela entrou em transe, o André Luiz estava ali com a equipe. Eu estou falando André Luiz, mas para evitar muitos nomes, né? Na verdade, Lário estava com ele, o mentor. Havia todo um contexto que os companheiros poderão depois adentrarem no capítulo 22. Estou simplificando a narrativa. Então, eles observaram, os espíritos observaram que não tinha um espírito ali provocando o transe. Ela estava em transe. E aí eles perguntam, mas nós não estamos vendo o espírito aqui. Mas ela está falando como se um espírito diferente do dela fosse. É aí que eles entram explicando. Ela está num transe anímico. O que acontece? Ela está ligada a um obsessor por 1000 anos. Tinha 1000 anos que ela estava em luta psíquica com esse espírito. Então, dada a ligação psíquica dela com essa entidade, bastava que o espírito pensasse nela ou se aproximasse dela, que ela entrava em transe. E ao entrar em transe, ela voltava a uma personalidade do passado e falava como se outra pessoa fosse. Mas é porque ela entrava no seu subconsciente. Seria o personismo, né, de Aksakov, mas que André Luiz não utiliza a expressão. Ele opta, talvez até por simplificar, por utilizar a palavra animismo. Mas na técnica de Aksakov, esse seria um quadro de personismo, porque ela entrou no seu subconsciente. E aí exibiu uma personalidade diferente. Enferma. Por que enferma? Porque ela era uma pessoa enferma. Inclusive, eles indagam como seria o atendimento dessa, entre aspas, personalidade. Eles esclarecem, conversam entre eles, dizendo, olha, o dirigente dificilmente vai perceber que isso aqui é um transe anímico. Ele pode achar até que seja uma entidade obsessora mesmo. E o que ele deverá fazer? Esclarecê-la, ou a expressão que se usava à época, né, doutriná-la, que hoje a gente utiliza a expressão esclarecimento. Ele vai ser esclarecido como se um obsessor qualquer fosse. Porque, na verdade, ao falar com ela nesse estado, ele estará conversando com ela mesma. Ou seja, embora acessando o seu subconsciente, ali seria um ato terapêutico, né? As palavras ficariam impregnadas na mente dela e quando ela recobrasse, ela iria aos poucos se reajustando até poder, mais adiante, se equilibrar com esse relacionamento prejudicial com o obsessor. Mas era um problema dela. Esse estudo ele é importante que André Luiz faz, porque, veja, se um médium na reunião mediúnica de uma casa espírita, ao entrar em transe, exibir uma personalidade enferma, acessando o seu subconsciente, como é o caso explicado, essa pessoa, no estado normal, fora do transe, também deverá ser doente. Não há possibilidade de um médium saudável, que tenha uma vida de relacionamento equilibrada, que não tenha nenhum transtorno mental, que não esteja passando nenhum problema existencial, ao entrar em transe, acessar um aspecto enfermiço do seu subconsciente. Isso a psicanálise já nos mostra. Nós exibimos aquilo que somos. Então, se um médium está manifestando um espírito, e toda semana é o mesmo espírito,
e o dirigente suspeita de que ali não há um espírito, mas é o próprio médium que está dizendo de problemas, às vezes, domésticos, preocupações, medos, ansiedades, ou exibindo delírios ou alucinações, é importante conversar com ele fora da reunião mediúnica, para se identificar se ele não está passando por nenhum problema existencial. Muitas vezes está. Senão ele não teria essa exibição subconsciencial enferma. Agora vamos supor a hipótese de que o médium seja sonâmbulo e ele se afaste do corpo, mas não exiba uma personalidade enferma. Mostre uma cultura superior ao do médium. Isso pode acontecer. E trazer um ditado anímico de grande valor. Porque ele pode ter sido uma personalidade elevada em vidas passadas. O que não aconteceria, por exemplo, seria ele dizer nesse estado que é um Bezerra de Menezes. Por que ele não faria isso? Porque ele não foi Bezerra de Menezes. E nós sabemos que Bezerra de Menezes está desencarnado no mundo espiritual. Para dar esse exemplo desse espírito tão conhecido mundialmente. Então, num transe anímico, a pessoa não vai falar que é Bezerra de Menezes. Ele poderá até não dar um nome ou dar um nome da vida passada, de uma encarnação anterior. Às vezes nem sempre conhecido. Mas o importante aí vai ser o conteúdo, né? Você vai observar se ele é superior ao do médium ou inferior ao conhecimento do médium, conforme seja o caso. Por quê? Se a pessoa entrar em transe e disser que é Bezerra de Menezes, e você verificar na fala que não é Bezerra de Menezes, aí está acontecendo não um animismo, mas uma mistificação. Porque o espírito não é Bezerra de Menezes. Mas e se a pessoa for consciente e ela escrever algumas coisas que não é anímica e assina Bezerra de Menezes? Ele pode estar com a imaginação exacerbada. Ou então até numa mistificação inconsciente. Não é? É imbuído de boa vontade, mas ouviu esse nome. Eu conheci vários médiuns que às vezes colocam no final da mensagem Emmanuel, André Luiz, Bezerra de Menezes, Meimei, Maria Dolores, só porque ouviu falar esses nomes, mas quando você lê a mensagem, você vê que não corresponde à categoria desses espíritos. Então, nós, para não levarmos para o campo da fraude, que é consciente, a gente poderia dizer que seria uma mistificação inconsciente. Mas não é animismo. Por quê? Porque não é animismo. Porque ele não está em transe anímico, ele está consciente. Como nós vimos com Allan Kardec. Para que a pessoa entre em transe anímico, ela precisa estar em êxtase, ela precisa ser sonâmbula, ela precisa estar no grau de passividade tal que a alma possa se libertar. Que é o caso de médios em desdobramento. O médio, quando vai entrar em desdobramento, ele vai se asserenando, asserenando, asserenando. Alguns relatam um sono profundo, incontrolável, mas ele não dorme. Ele fica consciente e utiliza o corpo como um alto-falante, não é? Como eu tivesse um microfone aqui nesta sala e fosse para a sala ao lado, com o microfone, e descrevesse o que eu estaria vendo fora da sala e uma caixa de som aqui reproduzindo. O corpo seria a caixa de som. E a alma estaria à distância descrevendo os fatos. Esse seria o desdobramento. O desdobramento é um transe anímico. Tudo bem até aí? Tudo bem. Tem mais um Temos algumas pedacinho. perguntas.
mas eu acho que a gente deixa para o final, porque talvez sejam respondidas, não é? Eu tenho mais dois aspectos que eu gostaria de destacar, que seria importante. Para nós identificarmos a questão do transe anímico e do transe mediúnico. Eu fiz inicialmente uma separação de transe anímico e transe mediúnico, que na verdade é uma separação didática. Nós poderíamos dizer então fenômenos tipicamente anímicos, tipicamente mediúnicos. Ou podemos utilizar uma outra expressão, transes acentuadamente anímicos ou transe acentuadamente mediúnicos. Por que isso? Porque, na verdade, meus amigos, o médium é um intérprete do pensamento dos espíritos. Um médium, ele capta uma imagem e uma emoção transmitida pelo espírito. É assim que é o processo da comunicação mediúnica. Um espírito não transmite para a mente do médium uma palavra, mas uma imagem. A vestimenta dessa imagem, as palavras são do médium. Mas é porque a nossa comunicação, e a neurolinguística já estuda isso, a nossa comunicação ela é por imagens. As palavras existem para definir, para designar as imagens que nós vemos. Mas nós nos comunicamos por imagens. Vocês estão me entendendo? Porque as minhas palavras estão sendo capazes de criar na mente de vocês imagens. É o caso da leitura de um livro. Se eu pedir para que alguém narre para mim um livro, não vai lembrar das palavras. Ele vai lembrar do quê? Das imagens que aquelas palavras do livro foram capazes de criar na mente dela. Então ela vai dizer daquilo que ela captou psiquicamente da leitura que fez. Então o espírito trabalha nesse nível. Ele transmite imagens. As palavras são do médium. Todo médium é um intérprete. Por isso é que o médium deve se preocupar em melhorar a sua qualidade interpretativa para ser um instrumento mais dócil, mais útil na mão dos benfeitores espirituais. Então, o espírito vai transmitir, por exemplo, para a minha mente, a imagem de uma cadeira, objeto para se sentar. Esse objeto, independente da língua que tenha utilidade para se sentar, o médium vai captar e vai dizer na língua da sua possibilidade. Ele vai dizer, em português, banco, cadeira, assento, ou no francês, ou no inglês. Porque a linguagem do pensamento, ela é universal. A verbalização é do médium. Por isso, todo fenômeno, ele é, ao mesmo tempo, mediúnico e anímico. Daí, espíritos como o próprio Bosano, Ernesto Bosano, e pela psicografia de Chico Xavier, Emmanuel, André Luiz, nós vamos encontrar nos clássicos a expressão medianímico. Todo fenômeno é medianímico. A melhor expressão para designar um fenômeno, seja ele anímico ou mediúnico, é medianímico.
Por que medianímico? Porque o espírito transmite o pensamento e as palavras são do médium. Então, todo fenômeno ele é um misto. Ora, na vidência, que eu disse que é um fenômeno anímico, eu vejo. Mas eu vou traduzir aquela imagem espiritual de acordo com as minhas palavras, com a minha possibilidade, com a minha cultura, com a possibilidade da minha alma tradutora. Se for uma outra pessoa vendo a mesma imagem, essa descrição poderá ser mais rica ou menos rica daquela que eu fiz. Então, o fenômeno foi medianímico. Na psicografia ou psicofonia, é a mesma coisa. O espírito me transmite um pensamento. Eu preciso ter capacidade tradutora do pensamento do espírito, senão a mensagem ficará aquém da pretensão do espírito. Então, se um espírito médico tentar comunicar-se através de um médium e pretender utilizar, por exemplo, a palavra miocárdio, o médium, para escrever ou falar miocárdio, ele tem que ter uma experiência dessa vida ou de outras vidas com anatomia. Senão ele não vai usar a expressão. Duas coisas poderão acontecer. Ou ele não vai falar nada, porque ele vai ser incapaz de traduzir o pensamento do espírito, ou ele vai traduzir segundo a sua possibilidade. Ele vai falar coração, ele vai lembrar daquele coraçãozinho dos namorados, redondinho, vermelhinho, mas não do músculo cardíaco. Por quê? Porque ele não tem uma plataforma psíquica capaz de traduzir o pensamento dos espíritos. Então, todo fenômeno é medianímico. E os espíritos dizem isso a Allan Kardec, no capítulo 19, numa mensagem belíssima de Erasto e Timóteo, que eu vou ler apenas uma frase, um pequeno trecho, que bem elucida o que eu acabei de dizer. Por isso, diz Erasto e Timóteo, é que gostamos de achar médiuns bem adestrados, bem aparelhados, munidos de materiais prontos a serem utilizados. Numa palavra, bons instrumentos. Porque então o nosso perispírito, atuando sobre o daquele a quem mediunizamos, e aqui mediunizamos está em destaque, porque na verdade ele está querendo dizer do transe mediúnico, o nosso perispírito atuando sobre o daquele a quem mediunizamos, nada mais tem a fazer senão impulsionar a mão que nos serve de lapiseira ou caneta. Enquanto que, com os médiuns insuficientes, por exemplo, analfabetos, somos obrigados a um trabalho análogo ao que temos quando nos comunicamos mediante pancadas. Isto é, formando letra por letra, palavra por palavra. Cada uma das frases que traduzem os pensamentos que vos queiramos transmitir. Mais adiante ele vai dizer que isso os cansa. Então, eles esperam que no futuro eles tenham médiums mais adequados às transmissões mediúnicas. Por isso que quando, em todas as capacitações ou estudos, se menciona que o médium deve estudar, eu não sei se aí na Suíça acontece isso, mas aqui no Brasil, tem lugares que você fala para o médium estudar, parece assim que você está colocando um terror na cabeça das pessoas. Eu já tive pessoas que disseram para mim, Jacobson, eu não suporto mais escutar suas palestras. Toda vez você manda a gente estudar. E a gente explica. Mas o médium não gosta de estudar. Porque ele diz assim, eu trabalho há 40 anos na mediunidade, nunca estudei, para que eu vou estudar? É porque ele não compreende que o estudo dá qualidade ao próprio ditado mediúnico, melhora.
além de melhorar o indivíduo, porque a gente também precisa aprender, crescer, progredir, desenvolver emocionalmente, culturalmente. Isso dá melhores condições. Nós temos médiuns célebres, não é? Aqui no Brasil, conhecido por todos como Chico Xavier, Divaldo, Ivone, todos eram autodidatas. Eles estudavam muito. Divaldo menciona isso quase em toda palestra. Que ele estudou e estuda. Por quê? Porque ele precisava dar condições interpretativas, não é, aos espíritos que se comunicavam com eles. Porque senão a mensagem fica pobre. E é claro que os espíritos querem o nosso crescimento espiritual. Eles querem o nosso progresso em todos os sentidos, tanto intelectual quanto moral. Então o médium precisa estudar, inclusive, literatura. Eu nunca me esqueço de Chico Xavier mencionar que aqui em língua portuguesa, uma grande orientação que ele recebeu de um amigo professor de português, que disse a ele que não se separa sujeito de predicado por vírgula, que é na nossa língua, né, no português, isso é comum. É a regra. Ele disse que a partir daí começou a estudar gramática. Quer dizer, o médium precisa melhorar o seu conhecimento da própria língua em que está exercendo a sua mediunidade, para que ele possa ser um bom instrumento nas mãos dos espíritos. Certa vez uma médium também nos disse uma coisa muito interessante. Ela era professora de inglês aqui no Brasil e ela disse que sentia que espíritos americanos queriam comunicar através dela. Então nós dissemos que seria natural, porque ela teria uma afinidade, provavelmente, com a língua de outras vidas, ela tinha muita facilidade com o inglês, gostava muito, já tinha residido nos Estados Unidos. Então, mas ela queria, ao entrar em transe, falar em inglês. E nós dissemos a ela, se você fizer isso, o nosso dirigente, o esclarecedor, ele não fala inglês. Ele não vai conseguir entender, esclarecer a entidade. Você tem que lembrar, dissemos a ela, que as imagens são universais. O espírito pode ser americano, francês, russo, ele vai projetar uma imagem. As palavras serão suas. Você fará essa tradução naturalmente. Porque amor é amor. Caridade é caridade, bem, ódio, mágoa. Quer dizer, você sempre tem uma palavra capaz e você vai fazer isso naturalmente. Para finalizar a nossa exposição, nós gostaríamos de destacar também um aspecto que os espíritos estudam, sobretudo André Luiz, no capítulo 35 do livro Desobsessão, que é a chamada especialização mediúnica, que confunde bastante com o animismo. André Luiz explica que existem médiuns que são especializados com determinadas categorias de espírito e continuamente manifestam aquele mesmo tipo de entidade. Então, existem médiuns que se especializam em incorporar suicidas, por exemplo. Então, toda reunião mediúnica, ele vai incorporar um suicida. Como ele deve ter tido alguma experiência com isso, ou um preparo específico no mundo espiritual para a tarefa, é natural que os espíritos encaminhem para junto dele espíritos suicidas, o que facilita a interpretação do pensamento e o transe. Porque quando o médium conhece da matéria, isso facilita. Foi o que o Erásto falou aqui nessa mensagem. Nós gostamos de achar médiuns bem adestrados, bem aparelhados, porque nada mais temos a fazer. Você desligou o som.
Propositadamente ou foi por acidente? Não, não foi alguma coisa que aconteceu. Não foi nós, foi. Tem um tempo específico. Agora ele está muito baixo o som. Faça a pergunta e a coordenação das nossas atividades. Posso continuar mais um pouquinho? Por favor. Obrigado. Então, eu estava dizendo que essa especialização mediúnica, ela se encaixa bem na fala de Erasto, que eles gostam de médiuns bem adestrados, bons instrumentos, porque eles não teriam nada mais a fazer senão impulsionar a caneta ou a fala, pela indução do pensamento que a entidade faz com o outro. Então, isso é muito comum. Médiuns especializados em incorporar obsessores ou espíritos doentes. Então, ele vai sempre comunicar aquele tipo de espírito. Muitos dirigentes, por engano, atribuem isso a um animismo, ou seja, não, ele só incorpora esse tipo de espírito porque isso é da cabeça dele, ele está condicionado. Não é. É uma especialização. Como é que eu diferencio? A orientação de Kardec. Estuda o médium, estuda a linguagem, estuda o conteúdo, e aí você vai identificar se é uma individualidade, se é uma personalidade, se é o mesmo espírito que está vindo toda semana e apenas mudando alguma outra palavra, mas a ideia é a mesma, ou se são personalidades diferentes. A especialização mediúnica, que é legítima, isso não é animismo. Isso facilita o transe mediúnico na hora de se fazer as conexões psíquicas para que o transe possa se dar. Então, o animismo é um fenômeno legítimo, natural, que acontece em todas as reuniões mediúnicas. Na verdade, como nós dissemos, todo transe é medianímico. E nós temos que vê-lo assim. E não rejeitar, às vezes, mensagens que são legítimas por má interpretação do conteúdo. Ou, às vezes, aceitar uma, baseada, às vezes, em pouco conhecimento e misticismo, achando que a mensagem é útil e ela não é. E ela provém, às vezes, da criatividade do médium. Eu preciso conhecer o médium para fazer essa diferenciação. Eu acho um dos temas mais interessantes nesse assunto a especialização mediúnica, que geralmente leva a determinadas dúvidas. Todo país, em toda língua, sempre existe algumas regiões que têm sotaques muito específicos. Acho que a maioria dos que estão nos ouvindo aí são brasileiros, ou se não todos, ou quase todos, não tivemos a oportunidade de apresentar no início. Mas aqui no Brasil, esses dias eu me enfrentei em uma questão que me chamou muito a atenção. Uma pessoa, numa pergunta, eu fazia palestra para a região nordeste do Brasil. O Brasil tem dimensões continentais e cada região do Brasil tem um tipo de vocabulário próprio, um sotaque próprio, um jeito próprio de colocar palavras, às vezes, que são usadas apenas numa região ou num cantão, né? E outra região, às vezes, não é utilizada. Então, a pessoa disse que tinha observado uma manifestação mediúnica e de um amigo do grupo, recém-desencarnado. Mas quando ele começou a falar, ele começou a utilizar determinados vocabulários que ele não utilizava quando encarnado. Eles acharam que não era o comunicante, uma comunicação autêntica. Então nós dissemos assim, olha, é preciso estudar o conteúdo. E não, às vezes, a pessoa disse assim, ela utilizava a primeira pessoa do plural, não é? Vós, a segunda, né? Vós, sois, assim, não era o vocabulário corrente do indivíduo. Então nós falamos que nós temos que tomar cuidado por causa dos regionalismos. Um dirigente de uma região que receber um médium de outra região, que tenha lá a sua linguagem própria, seu sotaque próprio, quando ele entrar em transe,
E nas sessões sucessivas, ele poderá achar que o médium está fraudando ou erroneamente dizendo num animismo, né, que não é, quando na verdade ele está simplesmente vestindo a palavra, o pensamento dos espíritos com o seu vocabulário próprio, com os seus trejeitos, com o seu jeito de dizer. Por isso que Kardec diz, observa o conteúdo e não a forma em si. É a ideia que precisa ser reconhecida. Senão a gente vai dizer, o médium ele está sempre com o mesmo espírito, porque olha o jeito que ele fala. Ele usa as mesmas palavras. Às vezes o vocabulário da pessoa é pobre. Ou ele usa um regionalismo muito acentuado, o que leva a crer no misticismo, numa fraude, numa imaginação do médium. Mas a gente tem que observar o conteúdo. Não sei se a explicação ficou clara, deixo a palavra aí aos companheiros para qualquer reparo, qualquer colocação, alguma pergunta. Muito obrigado. Muito obrigada, nós. Reparo, com certeza não tem. Agora, perguntas e dúvidas eu acredito que tem. Nós temos algumas perguntas aqui no chat, são um pouquinho longas. Primeiro, eu gostaria de perguntar para o Humberto e para aqui está escrito Rhodes, se foi respondido ou se ainda ficaram com a dúvida nessas questões que foram colocadas aqui no chat. Quanto ao questionamento que nós fizemos, não foi abrangido pela colocação do Jacobson ainda não. Se ele puder nos auxiliar com a resposta, eu agradeceria. Você poderia fazer oralmente a pergunta, Humberto, por favor? Posso sim. Eu estou me remetendo ao livro Os Domínios da Mediunidade, num capítulo que trata sobre a clarividência e clareaudiência, né? Em que as médiums, a Celina, a Eugênia e o Castro, eles, no fechamento da reunião mediúnica, eles têm uma visão e depois falam o que estavam vendo. Aí André Luiz e o Hilário estranharam, porque eles não estavam vendo nada daquilo na sala. Então foi quando ele foi esclarecido por Clarencio ou Aulus, não me recordo, né, que eles estavam vendo o pensamento do Clementino, que era o dirigente espiritual daquele grupo espírita. Então, nesse caso específico, em que o médium está vendo o pensamento, inclusive são visões diferentes até, né, do orientador espiritual, seria, eu imagino que seja anímica, né? Seria mediúnico ou anímico? Essa seria a primeira pergunta que eu teria para fazer. Não sei se eu consegui. A sua pergunta, entendi perfeitamente. Eu ia tocar no assunto, mas durante a exposição ela caminhou por um outro viés e você fez uma observação muito importante. Esse exemplo precisava ser dado e esclarecido. O fato realmente acontece numa sessão mediúnica. E o exemplo dado por André Luiz, no desdobramento do estudo do caso, é muito elucidativo para nós entendermos a questão da vidência e também da clareaudiência. Porque a vidência, ele é um sentido ou uma faculdade anímica, mas é uma faculdade que pode ser induzida pelos espíritos ou ser espontânea. E aí nos ajuda também a entender quando é que a gente vê, ou o médium vê, algo real ou algo imaginário, chamados formas, pensamentos ou imagens mentais. Porque o que acontece? O mentor aproxima de Celina, que era a médium mais sensível, e ele coloca a mão na testa dela e ele projeta na mente dela uma escola. E aí ela começa a descrever uma escola. Aí o André Luiz, ela descreve com tantos detalhes, e o André Luiz faz a seguinte observação.
Repito, estou usando André Luiz para simplificar, né, a narrativa. André Luiz anota: mas nós não estamos vendo essa escola aqui dentro. Não cabe aqui dentro essa escola. O que ela está vendo? Ela estava vendo o pensamento do mentor induzido pelo mentor, porque o mentor queria estimular o grupo a um trabalho com crianças. Então, através daquela visão, seria uma forma, não é, do grupo ficar motivado ou incentivado para essa tarefa. Então, ela teve uma visão de uma imagem mental. Logo depois, se você continuar a leitura desse capítulo, você vai ver que o marido da Celina desencarnado chega na sala. E ela vê o marido. Inclusive, ela vê o marido atrás, mostrando que a visão ela é mental. Ele vê, ela conversa com ele, ele chega por trás dela e ela o vê atrás. Ela não vira para fazer o movimento de quem está vendo. Ela estava vendo, mostrando que a visão é psíquica, não é? Não é com os olhos. E aí ela conversa com o marido, inclusive combinam até de encontrar logo depois da reunião mediúnica, pela noite. Com isso, a gente aprende, o André Luiz nos explica duas coisas. A vidência ela pode ser de quadros, de imagens reais, como é o caso da Celina que viu o marido, aí foi uma vidência puramente anímica. Por quê? Porque ela viu o marido, conversou psiquicamente, ela nem descreve a presença do marido no ambiente, ela conversou com ele mentalmente, processo telepático. Então essa foi uma visão real. E a outra foi de uma imagem mental. Daí o médium vidente na reunião mediúnica precisar aprender a fazer uma diferenciação do que ele vê. E da sua capacidade interpretativa também. Como é que eu vou fazer essa diferenciação? Pelo bom senso. Ora, se eu estou vendo uma escola e essa escola não cabe aqui dentro da sala, é óbvio, eu estou vendo o quê? Uma imagem mental provocada por alguém. Um desencarnado, provavelmente. Às vezes a gente vê imagens mentais de encarnados também. Então eu posso ver monstros, animais, eu posso ver imagens horrendas, pavorosas. Isso não existe, são imagens mentais. Mas eu posso ver espíritos superiores ou inferiores, né? Então, a diferenciação ela é aplicada aí pelo bom senso e pela experiência que o médium tenha com essa faculdade mediúnica. Agora, a capacidade interpretativa vai depender do médium. Então, o fenômeno, a vidência induzida, ela é medianímica. Por que ela é medianímica? Porque foi provocada pelo espírito, ela acessou a mente dele e foi médium. Porque ela reproduziu o pensamento dele, mas segundo a possibilidade dela, que era maior. Por exemplo, a segunda médium da sala, ela viu crianças brincando. Eugênia. Eugênia, ela viu crianças brincando. Ela já não viu a escola. Ela traduziu como crianças brincando. Inclusive mostrando, André Luiz mostra nesse trecho que não existe criança brincando dentro de sala mediúnica. Porque os espíritos de crianças são levados para as escolas, eles não ficam perambulando. André Luiz diz que nunca viu criança no umbral. Então não tem criança solta brincando em sala mediúnica. Nesse trecho ele toca no assunto de forma direta. Era uma tradução limitada da Eugênia. Já o Castro, salvo engano, ele não viu nada. Não é? Por quê? Porque ele não tinha capacidade interpretativa para captar o pensamento do dirigente da reunião. Então o fenômeno é anímico, mas como ele depende de uma tradução, ele é medianímico. Naquele em que ela vê o marido, aí seria mais tipicamente anímico mesmo. Não sei se Muito ficou obrigado. claro. Ficou bem esclarecido. Obrigada.
Já que você falou de criança, eu gostaria então de fazer uma pergunta. Pode acontecer de comunicação de espíritos que se apresentam como criança. Isso pode acontecer mesmo? Ou é animismo? Ou é mistificação? Como a gente pode observar esse fenômeno? Eu até publiquei um artigo, salvo engano, em janeiro desse ano, ou fevereiro desse ano, na revista Reformador, da Federação Espírita Brasileira, tratando desse assunto. Ele é um assunto um tanto quanto amplo, porque nós precisamos, para chegar à conclusão se espíritos de criança podem ou não se manifestar, através da base de compreensão do que acontece com o espírito de uma criança ou com a alma, né, da criança quando ela desencarna. Quando uma criança ela desencarna, ou seja, uma pessoa desencarna na infância, o que acontece com ela no mundo espiritual? É isso que eu preciso entender. Para onde ela vai? Ela fica como criança? Os espíritos superiores esclarecem que quando alguém desencarna na infância, liberto do corpo físico, ele tem dois caminhos. Ou crescer mais rápido ou menos rapidamente, de acordo com o domínio psíquico que ele já tenha do próprio perispírito. Porque nós é que modelamos o nosso perispírito no mundo espiritual. Mas eu tenho que ter capacidade psíquica, amadurecimento para isso. Não é toda pessoa que tem. Não é toda pessoa que desencarna na infância que tem esse domínio. Então ele sai do corpo, ele não vai querer ficar como criança no mundo espiritual. A não ser que ele tenha um objetivo, que eu vou dizer. Então ele cresce, porque o nosso estado natural é de adulto, não é de infância. O estado natural do ser humano é de adulto. Ninguém fica na infância. A gente cresce. Isso acontece no mundo espiritual. Agora, se a pessoa desencarna na infância e não tem esse domínio psíquico de controle do próprio perispírito, que a grande maioria de nós todos, espíritos inferiores que somos, que ainda não temos adaptabilidade com a vida espiritual, a gente permanece como criança. Porque a gente não tem controle do perispírito. E aí o que acontece? Nós vamos ficar como meninos desamparados no mundo espiritual? Os benfeitores espirituais dizem que não. A criança tem um tratamento específico. Ela é levada para colônias espirituais. Ela recebe amparo até que ela possa reencarnar e aí, não desencarnando como criança novamente, já como adulto, ao desencarnar como adulto, ela permanecer nessa forma de adulto no mundo espiritual. Então, ela é conduzida mais rápido ou menos rápido para uma nova encarnação, se ela não tem condições de se desenvolver no mundo espiritual. Agora, nesse estágio de criança no mundo espiritual, excepcionalmente, elas poderiam se comunicar com os familiares, e nós vemos Chico Xavier, que recebeu várias mensagens de crianças. Tem até um livro chamado Crianças no Além, em que o menino, ele se manifesta, mas ele explica que ele estava sendo assessorado pelo avô. E Emmanuel disse que ele ficaria ainda como criança, Emmanuel disse isso na introdução, porque ele não tinha ainda condições psíquicas de se desenvolver, ele ainda ficaria muito tempo como criança. Mas ele estava sendo amparado pelo avô. O que a gente não encontra na literatura espírita, em nenhum ponto,
é a afirmativa de que crianças são levadas em reuniões mediúnicas para serem esclarecidas como obsessores ou sofredores pelo transe mediúnico. Porque o transe mediúnico ele tem a finalidade de despertar o espírito para a realidade espiritual na qual ele está inserido. É um despertamento, é um tratamento que o espírito recebe. O transe é para isso. As palavras vão vir em apoio a esse despertamento, para ele entender a realidade. Isso não acontece com a criança. Ele tem um outro tratamento. E André Luiz fala, nunca encontramos criança no umbral. Significa que não existe criança solta no mundo espiritual e ir para a reunião mediúnica. Principalmente para a reunião mediúnica para brincar, para pedir bico, para pedir mamadeira, para chorar. Porque eles têm um tratamento no mundo espiritual. Inclusive, essas expressões são de Ivone Pereira, que ela tem artigos dizendo isso claramente. Ivone do Amaral Pereira, médium dos suicidas, ela coloca que esse tipo de manifestação, na verdade, representa uma má interpretação do médium. Então, eu não vou dizer que é animismo, não vou dizer que é mistificação, mas é um problema de interpretação, que o médium tem que ficar observando. Se a criança manifesta dizendo que está com a tia, com o tio, e está chorando, ela não fica solta assim. Ela é amparada. Poderia ter manifestação, sim, para consolo da família, mas em condições bem controladas, com a presença de benfeitores espirituais, que fariam a intermediação da criança, como que falando pela criança, para ajudar a criança a escrever, porque ela não dá conta de escrever. Crianças muito pequenas. Então, é um consolo, mas para serem esclarecidas, ou para brincar, ou para pedir a comida, ou certas coisas assim, ou bico, né, a chupeta, como dizem, isso aí nenhum autor espiritual referenda. Muito pelo contrário. Agora, há uma observação que eu preciso fazer: espíritos adultos no mundo espiritual podem manipular o perispírito e se exibir como crianças momentaneamente com uma finalidade específica. André Luiz descreve isso no livro Obreiros da Vida Eterna. Quando ele vê um menino mais ou menos de 12 anos numa colônia espiritual conduzindo a mãe que estava encarnada, ele já desencarnado, mas ele ficou naquela forma infantil para receber a mãe no mundo espiritual e consolá-la. A mãe estava dormindo, se afastou do corpo e foi a essa colônia, então ele se apresentou para ela na condição de que senão ela não iria reconhecê-lo, porque ele tinha desencarnado como criança. Mas logo depois ele voltou à condição de adulto. Então aí o médium tem que tomar muito cuidado para não fazer uma má interpretação da presença do espírito e achar que é uma criança, quando a criança tem um tratamento específico no mundo espiritual. Obrigada. Esclareceu muito. Tem uma pergunta que ficou aqui, do Rotes. Para mim está ótimo, foi tudo bem esclarecido. Então a pergunta dele já foi respondida também. Uhum. Alguém tem mais alguma pergunta? Querem aproveitar? Se puder me dar a gentileza, fazer favor? Por favor, fique à vontade. Eu tenho uma outra dúvida, viu, Jacobson? No caso específico de sonambulismo patológico, que a ciência, a medicina reconhece como uma enfermidade, no caso, não sendo mediúnico, nós a consideramos como sonambulismo anímico também? Sim, André Luiz, no livro No Mundo Maior, estuda o tema. É um caso de afastamento da alma do corpo, sim. Inclusive, a pessoa pode ter até crises convulsivas. Isso dado a traumas que a pessoa traga de outra encarnação. Então, o sonambulismo médico, não é? Isso que a criança anda em casa naturalmente ou patológico, eles também são fenômenos anímicos, assim classificáveis. Geralmente muito comuns na infância e vão acabando na adolescência, na juventude, tendem a acabar. Se ele for um médium, tiver tarefas na mediunidade, ele poderá ser um psicofônico sonambúlico. Esse que tem um afastamento bastante grande do corpo, que até era o caso da Celina, e ela então permitia que o espírito se manifestasse com muita clareza.
Tá, muito obrigado. Alguém gostaria? Eu estou perguntando, eu nem sei se o Jacobson tem tempo ainda, mas eu estou aqui perguntando se alguém tem mais alguma pergunta. Eu teria uma pergunta, Jacobson. Valéria. Valéria, nossa companheira aqui de Basel. Isso. Jacobson, é o seguinte, na mesa mediúnica, quando o médium está ali concentrado e que recebe, muitas vezes eles recebem já a comunicação, né, da entidade, muitas vezes eles falam também que veem as coisas, tem coisas, essas imagens mentais, anímicas, quais são os tipos de imagens que eles veem? Olha, a primeira questão que nós temos que considerar aí, com todo esse estudo que nós fizemos, é que nós não vamos encontrar nenhum fenômeno anímico puro e nenhum fenômeno mediúnico puro. Nós temos que falar em termos de fenômenos medianímicos. Então, há uma mescla. Por exemplo, quando o médium vai entrar em transe, seja na psicofonia ou na psicografia, um transe mediúnico, antes do acoplamento psíquico, do contato de perispírito com perispírito e ocorrer o fluxo de pensamentos para que o transe aconteça, o médium sente a presença da entidade. Como é que se sente a presença? Ele faz espontaneamente uma leitura do perispírito do espírito comunicante. Porque o contato é de perispírito com perispírito. É a nossa aura. Allan Kardec dizia que em torno de nós existe uma atmosfera fluídica, que é a expansão do perispírito. O espírito, obviamente, tem o perispírito. Então, o nosso perispírito entra em contato com o perispírito dele e isso é traduzido pela nossa mente em formas de intuições ou imagens. Okay. Esse primeiro contato de aura ou de perispírito de médium com perispírito do espírito é, na verdade, um fenômeno psicométrico. É uma psicometria que todo médium tem, que a gente, inclusive, pensa que é raro. Não é. Todo médium é um psicômetra. Ele pode ser em grau maior ou menor. Ele pode ser daquele de tocar em objeto e fazer a leitura fluídica do objeto. Ele pode ser um psicômetro de ambiente. Existe a psicometria de ambiente. E tem essa psicometria das emoções, das irradiações fluídicas da entidade. Então, antes do transe, ocorre um fenômeno psicométrico. E na psicometria, nós somos induzidos a ter intuições ou imagens que nos chegam à mente, que poderão ser as imagens do sofrimento da entidade, de onde ela morou, onde ela está, a condição de sofrimento dela, se ela está presa num carro, se ela for um suicida. Então, de repente, aquilo me chega à mente numa imagem. É a imagem da mente ou da emoção da entidade. Se eu ver, como médium vidente, se eu ver a entidade nitidamente que vai comunicar, já foi uma vidência real. O mais comum é ter essa vidência de imagens provocadas por esse contato fluídico, psicométrico, e depois eu sintonizo nisso, observo, presto atenção nessas imagens, e aí eu entro em transe. Porque eu preciso prestar atenção para intensificar a sintonia e entrar em transe. Ok, obrigada. Alguém mais tem alguma pergunta? Dá tempo para mais uma, eu gostaria. Pode ser, Jacobson? Pode, vamos encerrando. Se você quiser ligar a câmera, Leite. Oi, é que não sei, tá tudo aqui, peraí. Só um minuto. Dá para ver? Sim. É só uma dúvida que eu tive na passagem que ele falou de uma médium, né, que tinha um fenômeno anímico por conta da obsessão, né?
Uhum. Aí, nesse caso, era uma auto-obsessão? Quer dizer, ou tinha um obsessor? E como é Não, que teve acesso ao obsessor, então? o obsessor não se manifestou. Ela estava ligada ao obsessor há 1000 anos. Olha que coisa impressionante, você está ligado a um obsessor há 1000 anos. Então bastava que ele pensasse nela, que ela entrava em transe anímico. Esse obsessor não se manifestou na reunião mediúnica. O André Luiz disse que resolveria o problema numa encarnação futura. Não era um caso de solução, de esclarecer. Até porque o espírito não tinha, não é? Ele tinha um domínio muito grande sobre ela e ela também tinha um domínio muito grande sobre ele, viu? Porque não vamos pensar na condição dela apenas de vítima, não. Ninguém fica ligado a uma outra pessoa por 1000 anos se não houver um ódio recíproco. Então, ela também era responsável pelos crimes que havia cometido no passado junto com ele. Então, eles tiveram uma relação muito tumultuada. E isso fez com que os dois... Toda obsessão é bilateral. Não há vítima e não há culpado. Todos nós somos vítimas e culpados. É um O que precisa relacionamento. acontecer é um relacionamento psíquico degenerado, né? Gravado de ódio e de desequilíbrio. Obrigada. Por falar em obsessão, nós já aproveito e faço o convite para um próximo encontro para o Jacobson nos falar sobre obsessão e desobsessão, porque eu assisti já algumas palestras e realmente são muito esclarecedoras. Então, a gente fica o convite para uma outra data que ele puder estar conosco para falar sobre também esse assunto. Todo prazer. Vai ser um prazer estudarmos esse tema. Eu não sei se vocês têm aí a oportunidade de acesso ao Reformador deste mês. Saiu um artigo nosso, Consequências Orgânicas e Psicológicas da Obsessão. É um artigo em que a gente trata exatamente das repercussões físicas e psíquicas, conforme Allan Kardec analisa no livro. E me permitir, nesse finalzinho, assim, 2 propagandas, que não são minhas, mas é em função do próprio trabalho. O roteiro que nós utilizamos no estudo de hoje está no capítulo 15 do nosso livro Psicofonia na obra de André Luiz, que foi um apanhado que nós fizemos do que André Luiz fala em toda a sua coleção sobre a mediunidade de incorporação. O roteiro, eu sei que muitas pessoas estavam assim acompanhando, poderão, se tiver acesso ao livro, no capítulo 15, chamado Animismo. E convidar vocês também para assistir às nossas lives. Estamos fazendo toda terça-feira, das 19h30 às 20h30, horário do Brasil. Fica gravado na FEB TV a série Estudando o Livro dos Médiuns. Nós estamos no 2º programa. Semana passada foi a introdução do Livro dos Médiuns e ontem nós estudamos o 1º capítulo, a primeira parte do 1º capítulo do Livro dos Médiuns. Se os companheiros quiserem nos darem a honra de participar conosco desse estudo sequencial, serão 70 lives, é um curso aberto, estudando o Livro dos Médiuns pela FEB TV. Me desculpe a divulgação, mas como o trabalho não é nosso, o trabalho ele é de todos nós, não é? A gente divulga no sentido de dividir aí, ouvir também as sugestões, as colaborações que nós possamos receber. Tá bom? Eu ia falar. Eu sei que pelo fuso... Ia, porque eu acho fantástico estudar o Livro dos Médiuns, aquilo que você falou, né? Médio tem que estudar, a gente tem que estudar sempre, né? E para mim, hoje, ouvindo tudo que você falou sobre animismo, é uma constatação do que Kardec falou, do caráter progressivo da doutrina, do espiritismo, né? Não é que ele vá mudar, mas é que nós vamos, a partir de estudando, pessoas como você, como tantos irmãos que nós temos aí que se dedicam tanto a estudar, é que trazem para nós os esclarecimentos e a gente vai percebendo como realmente é progressivo, porque nós estamos progredindo, compreendendo mais e podendo usufruir, né, ou usar melhor. Aqui, esse é não é nem, é um fenômeno que é comum a todos e que às vezes a gente fica lá com tantos, pensando sem esclarecimento e acaba não compreendendo e não chegando à grandeza que é a mediunidade, que é o fenômeno mediúnico. E o anímico também, que é um fenômeno também que a gente
tem que saber usar, né? Tem que usufruir também disso, né? A nosso favor, a nosso benefício para progredirmos. Bom, da minha parte, eu agradeço imensamente em nome de todos aqui da Suíça e dos irmãos do Brasil, que eu sei que estão aqui conosco, conectados, nessa sala, né, que a gente formou, virtual, onde a gente pode se encontrar, onde a gente pode se abraçar e sentir a energia um do outro. Então, nós agradecemos imensamente a presença de todos e vamos marcar, então, com o seu Jacobson, um novo encontro para que a gente possa falar de outro tema, que é obsessão e desobsessão. Então, para terminar, eu vou pedir para a dona Nelly. Nelly, você faz a prece de encerramento para nós? Muito gosto. Só uma perguntinha, você tem um link para a gente... Eu vou enviar no grupo, pode deixar. Vai nos enviar. Eu envio. Muito obrigado. Desculpa ter passado adiante. Não, imagina, foi ótimo que você mesmo falou muito melhor do que eu. Eu ia só falar para acompanhar o estudo dos médios, mas eu não sabia que eram 70, que estava, né, que ia ser uma série teve a introdução, porque eu vi a publicidade, mas ainda não tive tempo de assistir. Mas eu sei que está gravado. Fica gravado na FEB. Eu assisti as 2 primeiras e são excelentes, viu? E aqui, me permita, por gentileza, eu estudei o livro do Jacobson, Psicofonia nas obras de André Luiz, é maravilhoso. Sugiro a todos aí que estudem sobre o assunto, que aproveitem, que me foi bastante útil. Muito obrigado, viu, Jacobson? Nós não temos acesso a todos os livros aqui. Nós não temos acesso a todos os livros aqui, mas assim que alguém vai para o Brasil, a gente sempre faz uma encomenda de livros com a FEB e trazemos. Então, já vai ficar anotado para que a gente possa trazer essa obra para cá também. Se já não existe aqui, eu vou investigar, mas eu acredito que não. Tá bom? Então, vamos lá, Nelly, por favor. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos aquilo que podemos aprender na noite de hoje, sentindo a participação de cada um, a concentração. Obrigada ao expositor que nos esclareceu tantos pontos e mostrou-nos, motivou-nos a aprofundar mais essa questão, que possamos progredir dia após dia no conhecimento, até para ter clareza e retransmitir aonde a tua sabedoria nos colocou entre povos de outras terras, a mensagem correta, útil. Obrigada a todos, obrigada sobretudo àqueles que organizaram e ao expositor certamente muito ocupado, mas que disse sim ao convite. Obrigada.